Você acha que o mundo está piorando? Você está com menos esperança de um mundo melhor hoje do que você já teve um dia? Eu estou falando isso porque sim, eu tenho essa visão que a gente está no final de ciclo de uma bonança que começou no final da Segunda Guerra Mundial e que agora está se encerrando. E por que eu penso dessa forma? Se você pensar enquanto espécie, o Homo sapiens está aqui no mundo há mais ou menos 80 mil anos. Só que a gente vive com esse conforto e esse desenvolvimento há mais ou menos aí 200 a 300 anos, foi quando começou a Revolução Industrial. A gente começou a ter um desenvolvimento tecnológico enorme, um desenvolvimento de qualidade de vida, de expectativa de vida aumentando. Antes disso, nós éramos uma espécie que basicamente acordava e corria atrás de comida e dormia, e no dia seguinte começava tudo de novo. E depois do desenvolvimento da Revolução Industrial, que a gente teve a ascensão do capitalismo, o fim da maior parte dos países escravocratas, a constituição de uma sociedade mais igualitária do que a gente já foi um dia, o crescimento dos estados como suporte para a população, dando a elas garantias e tudo mais. A gente teve na Europa a Primeira Guerra Mundial, depois a gente teve a Segunda Guerra Mundial, e aí a gente teve o desenvolvimento da energia atômica, que fez com que tivesse aquelas explosões atômicas, que tornaram os países muito mais receosos de entrar em guerra do que havia antes disso. Então, para mim, naquele momento ali, a gente teve uma bonança no mundo, em que os países começaram a ter uma certa dificuldade em fazer grandes guerras. Óbvio, teve muitos conflitos, guerras menores e tudo mais. Mas o mundo em si se tornou um lugar muito mais estável. E a partir dali, a gente teve a Guerra Fria, que apesar do nome guerra, nunca teve nada de violência entre esses dois países, né? A gente tinha muita ameaça e tudo mais, mas teve inclusive uma corrida tecnológica muito grande. De um lado, os Estados Unidos capitalista, democráticos, e do outro, uma ditadura comunista que tinha a sua visão de mundo também. E isso aconteceu durante um bom tempo, até que em 1989, né, a gente tira a cortina de ferro e percebe que o comunismo não funciona, que aquilo ali não dá certo, e aí cai o muro de Berlim. E aí o mundo entra numa fase também nova de consolidação do capitalismo e do livre mercado. Só que três pontos são importantes aqui. O primeiro ponto somos nós, na América Latina. A gente aqui não viu o muro de Berlim cair. A gente continuou preso com as ideias de Cuba, a gente teve revoluções populistas aqui, a gente teve lá a Venezuela com o bolivarianismo, a gente teve ao longo do ano 2000 um crescimento da esquerda na América Latina com ideias que não funcionam e tudo mais. Na Europa, a gente teve uma ideia de que o mundo se tornou uma Disneylândia, né? A gente teve o plano Marshall no pós-guerra, e aí a Europa começou a acreditar, não, não, todo mundo é brother, né? O ser humano um ama o outro, aí começou a abraçar a árvore, dizer que a Greta Thunberg, how dare you, e a gente vê uma Europa se tornando um lugar em que as pessoas acreditam que a maldade no mundo acabou. Só que lá no Oriente, outra coisa acontece. A China olha a queda do Muro de Berlim e ela fala: esse negócio de comunismo não funciona. A gente precisa abraçar os mercados. Da mesma forma que o Japão, da mesma forma que os tigres asiáticos no geral. E aí você percebe o quê? Esses caras entrando de cabeça no livre mercado, desenvolvimento de tecnologia, né, de uma maneira até bem agressiva. Aqui no Brasil, à época, né, 2000 e pouco, a gente tinha pena do chinês, olha só. Você escutava aqui, eu escutava direto, né, eu estava na faculdade, então você escutava, tadinho do chinesinho, o chinesinho ganha US$ 2 a hora, o Brasil tem que fazer alguma coisa com o chinesinho. Aí é portagem no Jornal Nacional, eles não têm CLT, tadinho deles, nosso brasileiro tem que lutar para ajudar o chinesinho. Só que enquanto isso, eles estavam se desenvolvendo. E para você se desenvolver, você passa por um período duro, complicado. Isso sempre acontece, né? E em 2014, mais ou menos, a China passou a ter um salário médio da sua indústria maior do que a brasileira. E hoje, se você pega 400 milhões de chineses, eles têm o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, semelhante ao da Europa. Então houve um desenvolvimento lá. Só que a China não se limitou apenas a um desenvolvimento econômico. Ela também entrou num desenvolvimento militar. E a Rússia, nesse meio tempo, ficou ali, né, vendendo petróleo, vendendo energia, vendendo commodity, exatamente como o Brasil, só que ao mesmo tempo consolidava também a sua questão militar e o seu desejo expansionista.
Só que lá na Europa a galera tava ali, meu irmão, ah não, vamos desenvolver tampinha, porque o oceano vai subir 3 centímetros, para tudo, desliga as usinas nucleares, vamos comprar gás russo, militarismo é coisa desses imperialistas americanos, nada disso e tal. Aí começou a considerar o homem menino, não sei o quê, pronome neutro, acreditando que o mundo tinha se tornado um lugar de convivência ali, que todo mundo se amava, e que não é verdade. O ser humano, né, o Homo sapiens, ele é um animal como outro qualquer. Ele tem essa violência, essa vontade de poder que sempre existiu. As religiões podem tentar combater isso através da palavra e tudo mais, Bíblia, Alcorão, seja o que for, mas a verdade é que a nossa essência ela é assim. E o que a gente está vendo agora? A gente está vendo uma Europa que começou a acreditar nessa historinha de que o mundo seria, né, super colorido e parou de investir em militarismo. E aí, de repente, você vê uma França completamente endividada. Não sei se você está acompanhando, né? Vou até botar a matéria aqui, mas a França está quebrada. Tá? A França está quebrada. Inclusive ameaça a União Europeia. E, ao mesmo tempo, a França tenta convencer a população agora de que aquele estado de bem-estar social muito divulgado aqui no Brasil, né? Não, a gente tem que ter a economia igual da Europa, bem-estar social. Só que é o famoso dublê de rico. Enquanto a Europa torrava dinheiro, e eles são países muito ricos, né? Eles são dominantes aí há séculos. Então eles iam torrando o seu dinheiro, e aí as pessoas achavam que aquilo ali era o caminho correto. Esse é o caminho correto. É o socialismo do século XXI, que não sei o quê. Só que o socialismo ele dura até o dia que o dinheiro acaba. E o dinheiro na Europa está acabando. Aliado a isso, pararam de investir em militarismo e agora acontece o quê? Os Estados Unidos também está endividado. E apesar de ter um exército gigantesco e dominante, é caro manter guerra. Vai mandar o quê agora para o front? Os americanos? Enquanto o francês está lá falando que o americano é imperialista e comendo croissant de manhã? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, já houve um alerta do próprio Trump. Ele falando, galera, vocês estão comprando energia do cara que está invadindo a Europa, vocês estão de alguma maneira desligando as usinas nucleares, vocês não estão investindo em militarismo. E aí? E aí riram da cara do cara. Aí agora os Estados Unidos também super enrolado, porque também tem essa dinâmica de cada vez o Estado vai fazer mais, vai se endividando. Ele também está falando, ó, eu não consigo mais ajudar da forma como eu ajudava. E aí o que está acontecendo agora? A gente tem um Oriente questionando o poder do Ocidente, a gente tem uma Rússia invadindo a Europa, aí na hora que invadiu a Ucrânia, foi cada um para um lado, aí você viu o francês, boa, aí você viu, sei lá, a galera começando a achar que vai combater com hashtag pray for Ukraine, pray for não sei quem, pray... Não adianta rezar, meu querido. Não adianta rezar. Você reza antes, mas quando o inimigo bate na sua porta, você tem que abrir e tem que dar um socão na cara dele. Porque se você achar que alguém vai parar de invadir a Europa só porque você fez um textão no Facebook, porque você fez um hate lá no Twitter ou no X, não vai acontecer. E aí agora a Europa tá... E agora? O que a gente faz? Estamos quebrados. A população acha que o Estado tem um dinheiro infinito. Porradaria acontecendo na França, ninguém quer perder benefício. E aí? Agora o que a gente vai ter que ver, e já estamos vendo, é o quê? A Alemanha voltando a investir em militar. A Alemanha está montando um exército. A Polônia consolidando o maior e mais potente exército da Europa. A França tendo que pensar em desenvolver capacidade militar enquanto ela não consegue pagar mais salário de servidor aposentado. Então, assim, a Europa está numa crise braba e complicada. Ela, ao mesmo tempo, tem que controlar suas despesas, só que, ao mesmo tempo, ao longo dos anos, aí, das décadas, achou que isso não precisava, que era uma bobeira, né? Que a população tinha direito a tudo, o cara lá não trabalhava, tinha auxílio-desemprego, não sei quantos mil euros por mês, né? Aquela vidinha maravilhosa, todo mundo votando em partido de esquerda, só que o dinheiro está acabando. Os Estados Unidos falando, galera, eu vou cuidar do meu. Estou aqui também enrolado, não vou ajudar vocês. E do outro lado, a Rússia... porradaria. Não sei se você sabe, mas a Rússia está começando a passar com caças, com drones, em cima da Polônia, já está dentro da Ucrânia. Se a Ucrânia cair, o próximo país já está dentro da Europa ali.
dentro da União Europeia. A OTAN vai revidar. A OTAN tem condição de revidar, mas ela tem energia para isso? Você acha que ela tem energia? Você vai dar um fuzil agora na mão de um menino e falar, menine, vai lá, agora vai lá e ataca. Porque a Ucrânia, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, as mulheres saíram do país, as crianças saíram dos países. Nem todos os idosos saíram dos países, mas os homens ali é pegar em fuzil pra porrada. Milhares morrem todos os meses nessa guerra, nesse conflito que está tendo lá. Então percebe, o mundo não está mais aquela bonança que se imaginava. E aqui no Brasil, a mesma coisa. A gente está vivendo ainda essa expansão fiscal dos governos do Lula, que começou lá em 2002 e continua. Dá bolsa isso, bolsa auxílio, bolsa não sei o quê. E sabe o que está acontecendo com essa nova geração, que reclama que o Itaú demitiu porque não sei tantos cliques, que horrível, não sei o quê. Gente, a gente está vivendo uma outra revolução industrial através da inteligência artificial. Uma porrada de emprego vai acabar. Uma porrada de emprego vai acabar. Se você acha que a sua vida vai ser em home office, trabalhando pro Itaú, 1 hora por dia, na praia, e ele vai te respeitar, isso está acabando. Você só vai trabalhar se a sua produtividade do trabalho valer a pena. Só que quanto maior a tecnologia, maior tem que ser a sua produtividade do trabalho. A inteligência artificial ela pode destruir milhares de empregos. Ela vai construir novos empregos. Mas os novos empregos que a IA vai construir são empregos mais produtivos ainda. Você vai ter que ter mais educação, você vai ter que dominar mais tecnologia. E aí eu vejo as pessoas meio que perdidas. Porque a gente educou uma geração, a geração Z em específico, a achar que o mundo é colorido. Né? Não, todo mundo, você vai ter o seu lugar no mundo. O que você quer fazer? Você quer ser um artista, quer pintar, você quer ser youtuber? Né? Isso ali explodiu muito na crise sanitária, né? Porque todo mundo começou a assistir youtuber e eu sou um youtuber, tá? Eu ganho uma graninha aqui. Mas essa graninha aqui é um outro que ganha. Você acha que você vai viver desse negócio? Né? Eu vou ganhar o mesmo, sei lá, que o Felipe Neto. Isso não vai mais acontecer, galera. Então toma cuidado. Toma cuidado em achar que o mundo é um lugar colorido. Se você quer se associar a essa comunistinha de internet, né, que vai dizer que a culpa é de não sei quem, culpa de não sei o que lá, vocês podem botar a culpa em quem você quiser. Mas o fato é, o mundo está se tornando um lugar muito mais inóspito, muito mais hostil, tá? E você precisa se preparar. Você precisa estar pronto. Porque se você acha que o mundo vai evoluir para um lugar onde vai todo mundo viver tranquilo e abraçado, acho que o seu pensamento está equivocado.